Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje está connosco Luís Silva, é responsável pelo Departamento de Marketing e People Management da FABAMAC. Já vamos falar um pouco sobre os desafios desta empresa. Luís, bom dia, bem-vindo. Começando por olhar para os jornais, há um tema relacionado com saúde e ciência e, neste caso, a forma como a sociedade se comporta. Estamos a falar da depressão, uma notícia que está no público. Certo, eu trouxe esta notícia aqui porque, efetivamente, tem a ver com a minha atividade profissional no campo da gestão de pessoas. Aquilo que o estudo da OMS nos diz é que Portugal é o segundo país da Europa com maior índice de depressão. E aqui o artigo diz-nos uma coisa muito importante, que só o facto de nós ouvirmos a outra pessoa, valorizarmos, e numa altura em que temos bastante pouco tempo para ouvirmos o outro e darmos esta questão da disponibilidade para o outro, acaba por ser o mais importante, o tempo que nós temos para perder a ouvir o outro. Aqui há uma questão bastante importante também. O psiquiatra Pedro Afonso indica que os dois maiores motivos para esta questão acontecer são o facto de as pessoas trabalharem muito fora de horas. Okay? E pode ser uma preocupação a nível laboral em Portugal, porque nós preocupamos muito com a questão da hora de trabalho e pouco com a produtividade da mesma. E também com o facto de dormirmos pouco, que tem muito que ver também com o facto de ficarmos muito tempo fora. Os dias que vivemos. Exato. Mas há esta preocupação acrescida, que é neste momento não olharmos apenas para a depressão, que até há bem poucos anos era olhada quase como um tema tabu que não se podia abordar, mas olhar também para as pessoas que rodeiam os dos outros que sofrem de depressão. Temos de ter esta visão integrada e não apenas parcelar, na sua perspectiva? Claro, não, sem dúvida. Aquilo que nós vemos na nossa cultura é que nós estamos muito predispostos a cuidar de nós, da parte física. Nós facilmente dizemos aos nossos amigos que vamos ao ginásio. Sobretudo por causa da aparência que queremos transmitir nas redes sociais também, de alguma forma, isso acaba por criar esse vazio? Sim, sim, claro. E o estigma da doença mental e do seu tratamento, consequentemente, acaba por ser uma questão bastante complicada ainda na nossa sociedade. E nós temos cada vez abrir-nos mais para esse tema, porque mesmo dentro das empresas é uma questão muito importante. Nós, por exemplo, na FABAMAC temos um protocolo bastante interessante com o Gabinete de Psicologia, justamente para colmatar estas necessidades que são de fora, como nós vemos aqui nesta reportagem, que afeta 8% dos portugueses e que nos parece bastante importante nós conseguirmos abarcar também esta questão da vida pessoal também dos colaboradores, no fundo. É para que eles estejam presentes, para poder trabalhar. Claro, porque um colaborador mais feliz e mais motivado, a sua performance também é superior. Mais felizes seremos se tivermos um planeta melhor. Temos também essa responsabilidade de cuidar dele, mas a notícia que hoje estamos a dar, e os jornais também a trazem, revela que não temos cuidado tão bem. 3 dias mais cedo do que é habitual, já esgotámos o nosso crédito em matéria de recursos sustentáveis do planeta. Sem dúvida, este é um tema bastante importante. Na minha leitura, nós temos ou devemos parar de olhar para este tema de uma forma ligada a uma ideologia política e, mais concretamente, em definirmos ações, porque estamos a tentar consciencializar-nos enquanto sociedade já há algum tempo. Como vemos, é a primeira vez que em julho isto acontece, de facto, e é bastante importante que nós consigamos identificar e questionar-nos enquanto comunidade, de uma forma holística, junta, quais são as principais razões para isso acontecer. Aqui o artigo do I diz-nos que as 2 principais razões para isto acontecer são, de facto, a mobilidade. Nós, em Portugal, ainda temos um caminho muito longo para avançar no que diz respeito aos transportes públicos, a deixarmos o carro em casa, e também, claro, que o facto de nós termos pouca preocupação com os alimentos que ingerimos, nomeadamente aqueles alimentos que deviam ser ingeridos, que são da época. Nós não temos grande preocupação a nível geral com estas questões e que são questões cada vez mais importantes. Nós na FABAMAC, por exemplo, temos uma série de políticas que determinam que, por exemplo, o plástico é abolido. Nós entregamos tupperwares aos colaboradores para eles poderem ir buscar o almoço ao restaurante para não terem que usufruir do plástico que é oferecido. Exatamente. Mesmo na máquina de café não damos copos de plástico e tentamos consciencializar também e criar aqui uma série de ações que também permitam, ainda que a nível micro, como é óbvio, consciencializar-nos e conseguirmos também trazer depois para os colaboradores conseguirem fazer este tipo de atividades fora de casa também, fora de trabalho também, em casa. Neste caso, ou seja, a nível micro, todos juntos, é possível conseguir uma postura macro? Sim, aquilo que nós percebemos, por exemplo, em 2021
o Rio Nilo é suposto que, ou dizem os estudos, que ou que dificilmente conseguirá suprir as necessidades da cidade do Cairo. Isto é algo bastante preocupante. Nós sabemos que o ano passado a África do Sul ficou 3 dias sem água potável e, portanto, é claramente um problema e um desafio bastante grande a nível mundial que nos vai afetar a todos e que nós, enquanto população, devíamos estar mais unidos para o enfrentarmos e olharmos para o futuro e encontrarmos aqui ações concretas para solucionarmos estes casos. Mas disse no início da sua intervenção, a propósito deste tema, que esta não deveria ser apenas uma questão política, deve dizer-nos respeito a todos, mas que força pode ter a sociedade civil quando há políticos, líderes mundiais que tentam ignorar o assunto e dizer que são invenções e não são realidade? Claro, aqui no que diz respeito a estas questões, o caminho da liderança e de nós precisarmos efetivamente de líderes que estejam preparados para enfrentar estas questões, não de um ponto de vista ideologicamente ligado ao partido, mas de um ponto de vista em que, enquanto comunidade, precisamos de o enfrentar todos juntos, porque é um problema não identificado só uma ideologia, não é? Toda a gente vai acabar por sofrer as repercussões um dia mais tarde. E que por isso aqui também entra a questão muito da liderança. Nós precisamos de líderes mundiais que estejam preparados para olhar para estas questões de uma forma holística e consigam depois questionar também como é que nós no futuro vamos olhar para o nosso próprio planeta e para, consequentemente, que planeta é que vamos deixar aos nossos filhos. Um planeta cada vez mais diversificado culturalmente. Exemplo disso é o Festival Mimo, diferentes sonoridades de diferentes pontos do mundo. Juntaram-se em Amarante. Porquê a sua escolha sobre este tema? Bem, eu sou natural de Felgueiras, Amarante é bastante próximo. Eu acredito que o Festival de Mimo conseguiu marcar aqui o panorama dos festivais a nível nacional e que é bastante importante porque Amarante é uma cidade do interior, uma cidade lindíssima, na região de Tâmega. Este festival começou em 2004 na cidade de Olinda e pretendia promover aqui a questão do património. Nós trazermos um festival internacional para Amarante, que não é uma cidade bastante grande, como Porto ou Lisboa, parece-me bastante importante. Ainda por cima, é um festival gratuito, o que faz com que, aliás, este ano conseguiu bater o recorde de audiências, que é bastante importante, e nós conseguirmos trazer também outras questões culturais, a arte é bastante importante, não é? Para cidades mais próximas do interior, que também há uma comunidade bastante grande, ainda por cima nesta altura do verão, em que recebemos os imigrantes e que acaba por ser bastante importante. É um bom cartão de visita. Luís Silva, vamos olhar para a Fabamac. O vosso centro de negócio são os jogos online de casino, mas vamos centrar a nossa conversa naquilo que tem sido a vossa filosofia da empresa enquanto crescimento. Já usou mais que uma vez a expressão holística para abordar os temas das notícias. É também uma visão que tem da empresa, de uma forma integrada, não olhar apenas para as competências tecnológicas dos vossos trabalhadores, vossos colaboradores, é uma expressão hoje muito em voga, até porque tem gente que não vem desta área, que a certa altura na vida pensou, bem, eu posso seguir este caminho mesmo que não seja esta a minha formação de base. Exatamente, só que acrescentar um parênteses, nós fazemos jogos, o nosso software é passível de ser executado no online, mas também fazemos jogos de máquinas físicas, portanto todas aquelas que encontramos no casino. E sim, nós na Fabamac temos esta preocupação bastante grande. Por um lado, há falta de recursos humanos a nível mundial no campo da tecnologia, ou que estejam preparados para abarcar este tipo de desafios. E, por outro, conseguimos aqui também ir buscar uma série de colaboradores. Nós, amigavelmente, apelidamos-nos de gamers na Fabamac, porque gostamos de jogos. E, por exemplo, posso dar aqui o exemplo do programa Switch, que é uma parceria que nós temos com a Porto Tech Hub, que é uma associação de Porto na área tecnológica, que promove aqui uma requalificação profissional de elementos que tenham uma licenciatura, por exemplo, na área da humanidade, jornalismo, a música, matemática, em que um ano são reconvertidos na área tecnológica, no Instituto Superior de Tecnologia de Porto, e que depois têm entrada direta nas empresas que fazem parte da Porto Tech Hub. Nós, na Fabamac, na primeira edição, recebemos 3 pessoas, por exemplo, que já completaram o estágio durante este ano e que estão connosco e ficamos muito contentes porque trazem toda uma abordagem aos desafios tecnológicos bastante diferentes, porque têm também uma experiência de vida diferente. E isso é bastante importante. A questão da diversidade nas empresas tecnológicas e no geral também, claro, mas nós aqui na tecnologia temos uma janela de oportunidade bastante grande, não é? E conseguirmos ir buscar elementos que a priori nunca pensaram em trabalhar em tecnologia e que depois trazem uma série de bagagem de outras áreas, juntando à tecnologia, é bastante importante e acrescenta bastante valor depois ao ambiente e à cultura das próprias empresas.
O vosso objetivo é crescer, presumo eu. No futuro estarão abertos a receber outras pessoas? Sim, claro. Nós, neste momento, somos 180 gamers na FABAMAC e procuramos, sobretudo, pessoas que estejam preparadas, no fundo, para abarcar um desafio na área tecnológica, okay? Que não tem necessariamente que vir de um curso de Engenharia Informática. Claro que é uma grande ajuda, mas, para dar aqui um exemplo, recrutamos recentemente uma colaboradora que vem da área de Direito, que tinha o mindset apropriado para aquilo que nós achávamos e que identificamos para a tarefa que a pessoa ia realizar e que acaba por trazer depois também uma série de bagagem bastante importante. Ou seja, mais do que a parte técnica, é muito importante nós olharmos depois para as questões da abordagem, da atitude, de como é que as pessoas respondem depois ao trabalho em equipa, porque nas empresas de tecnologia nós trabalhamos muito em equipa. Luís Silva, muito obrigada por ter estado connosco nesta revista de imprensa. Um bom dia. Bom dia. Fazemos agora uma pausa neste jornal. É o momento também em que nos despedimos dos espectadores que estiveram connosco através das antenas internacionais da RTP. Sol da Caparica, de 15 a 18 de agosto, com Matias Damasio, Anselmo Ralph.